cooperativa responsável em prestar assistência técnica aos empreendimentos do projeto Bahia Produtiva. É uma iniciativa da CAA junto com o governo do estado da Bahia, financiada pelo Banco Mundial. Nesse momento aqui a gente vai produzir mais um vídeo, tema própolis. Estou aqui com o apicultor Renilton, ele que vai nos orientar sobre este tema, que é a produção de própolis. Então, dando sequências às videoaulas, dessa vez vamos falar um pouquinho sobre a questão da produção de própolis. Né? A produção de própolis tem um crescimento muito grande, né, na nossa região, no nosso semiárido, no Brasil. Né? E muita gente está diversificando sua produção, né, através da produção de própolis. Mas antes da gente falar sobre produção de própolis, o que de fato é o própolis? Né? O própolis ela é uma substância resinosa, né, extraída pelas abelhas, de casca de árvores, broto de flores. E o que acontece? As abelhas operárias, abelhas campeiras, a partir de 21 dias de vida, elas vão ao campo fazer essa coleta, né? Desse própolis, dessa resina. Né? Isso varia de região para região, cada região possui uma característica vegetal diferente e, consequentemente, um própolis diferente. Né? A nossa região semiárida, possui uma substância, né, um própolis, de várias cores, né? Variando de marrom a preto e verde. Né? Ou seja, o própolis verde, que a gente conhece como própolis da Jurema preta. Né? Própolis muito bom, está sendo muito estudado aí agora. Né? Contém muitas substâncias medicinais que os grandes compradores, ele de fato tá de olho nessa própolis da gente. Né? Mas assim, é uma passagem durante o ano. Infelizmente não produz ainda o ano todo. Mas assim, no geral, no Brasil existe mais de 12 tipos de espécies, 12 tipos de própolis diferentes. Né? Variando, como eu falei, de região para região e também variando de algumas cores. Né? A nossa predominância no nosso semiárido aqui vai do marrom ao preto e o verde. Né? São as própolis que é mais produzida. Já lá para Minas, a predominância é própolis verde, é própolis do alecrim do campo. Né? Já na beira do mangue é o própolis vermelho, da planta do rabo de bugio. Então assim, essas própolis varia de região para região, varia também de acordo o preço também. Né? Tem própolis aí, hoje é exemplo do própolis vermelho, que custa R$ 1.400 o quilo. Né? A nossa está em torno de 250, R$ 300, R$ 400. Né? Então varia de região para região. Então assim, como eu falei, o própolis para que a abelha usa o própolis? A abelha, o própolis de fato, ele não foi feito para a gente. O própolis as abelhas utilizam para elas. Né? É como se fosse o desinfetante que a gente usa na casa da gente para limpar, para desinfetar. E o própolis para a abelha é o mesmo, funciona dessa forma. Ela usa para calafetar algumas rachaduras na colmeia, para elas proteger, para elas higienizar os quadros, para ela limpar, né? Proteger as crias de alguns fungos, bactérias. Então assim, a própolis, a abelha faz para ela. Né? E a gente, o homem, estudou essa própolis e viu que ela serve como uso medicinal, né? Para mais de 300 tipos de produtos hoje que é produzido pela própolis. Né? De pomada, de shampoo, produtos de beleza. Então tudo é a base de própolis. Né? Então isso tem dado um significado muito grande, né? Na questão da produção, também na diversificação dos apicultores, porque hoje se consegue produzir mel
e própolis, uma colmeia, né? Aqui nós estamos com uma colmeia, ela está num padrão para a produção de própolis. Qual é um padrão para uma colmeia em produção de própolis, né? Primeiro, a produção de própolis, quem produz são as abelhas operárias, né? Então o enxame, ele precisa ter uma quantidade de abelhas suficiente, né? Acima aí ter 8, 9, 10 quadros em diante para o enxame estar produzindo própolis, né? Então aqui vocês estão vendo o formato do ninho e uma melgueira com o coletor de própolis, né? Esse coletor aqui se chama o TB, tira e bota, né? Um coletorzinho inteligente, onde o pessoal utiliza ele se tira, né? E bota, por isso do TB, o nome TB, tira e bota, porque a abelha encheu de própolis, a gente coleta e leva em casa para cortar em casa. E depois coloca de novo. Então, por isso do nome TB, né? A nossa região tem alguns apicultores que já estão conseguindo produzir própolis, né? Própolis nos coletores. Esse própolis, ele tem uma diferença. O própolis de coletor, ele é diferente do própolis, por exemplo, de raspa, que os apicultores fazem. O que é um própolis de raspa? Própolis de raspa é um própolis que é raspado aqui na tampa, que é raspado no quadro, né? Que é raspado em algum canto da colmeia e guardado. Esse própolis aí, ele também funciona, o pessoal usa, mas nunca ele é bom de primeira como o próprio produzido no TB, no tira e bota, né? No coletor de própolis chamado, né? Primeiro, que o própolis de raspa, ele normalmente tem acima de 7 dias, o pessoal raspa própolis velho, então ele já passou por um processo onde já ressecou, já ficou ressecado e ele não tem mais uma quantidade suficiente digamos assim, de princípios ativos que o pessoal produz, né? Precisa. Já o própolis de coletor, se consegue um própolis muito bem, porque a coleta pode ser feita a cada 7 dias, no máximo 10 dias. Então, quando se coleta um própolis entre 7 e 10 dias, ele é um própolis que ele está, digamos assim, macinho, que ele não sofreu ainda muita temperatura e ele está totalmente ativo com todos os nutrientes necessários para poder armazenar e guardar. O que é que acontece? Uma colmeia dessa hoje se consegue produzir, dependendo da região, em média 60, 70 gramas de própolis, né? 70 gramas de própolis. Isso se dá pela parte vegetativa, né? A gente sabe que tem região que produz mais, e também se dá pela questão do manejo do apicultor, né? O apicultor, por exemplo, que vai produzir própolis, ele precisa, no período seco, ele precisa alimentar os enxames. Por quê? Porque se ele não alimentar o enxame, a abelha não vai ter combustível, digamos assim, para voar, né? Ela não vai ter energia suficiente para ela ir e coletar a própolis e retornar. Por isso que é necessário se fazer alimentação, né? Quando se faz essa alimentação, a própria alimentação de manutenção dos enxames, por exemplo, na época seca, um enxame desse com uma melgueira, entre 1 e 2 litros de xarope por semana mantém o enxame. Se colocar o coletor de própolis, ela produz própolis, né? Então é importante tá fazendo esse manejo. Outra coisa que é interessante na produção de própolis, que nós temos na nossa região, no nosso semiárido,
e que a gente não consegue atender a necessidade da questão de sombra, né? Não se produz de maneira nenhuma própolis no sol. As abelhas que estão no sol, elas não conseguem produzir própolis. Então é necessário que tenha uma sombra muito grande, muito boa, totalmente 100% de sombra, para que esteja um aumento de fato na produção de própolis. Esse própolis, como eu falei, depois de colhido, né, o própolis ele é caracterizado de acordo com o tamanho dele, né? Se o própolis tem acima de 3 centímetros, ele é considerado um própolis de primeira. Quando ele tem menos de 3 centímetros, ele já é, digamos assim, desclassificado como própolis de primeira e passa a ser própolis de segunda, né? E onde é que estão, digamos assim, esses apicultores? Eles estão, qual é a região hoje que se destaca mais nessa questão da produção, na produção de própolis na nossa região? Ainda assim, são espalhados, né, por várias regiões, tanto no território do Sisal como do Jacuípe, uma produção ainda pequena em torno, ficando uma média de 20 colmeias. A média de produção hoje por enquanto da própolis, é de 20 colmeias ainda por apicultor. Então assim, é uma média muito baixa ainda, que o pessoal ainda não se dedicou totalmente à questão da produção, né? Porque precisa cortar melgueira, muita gente não quer cortar melgueira, porque chega a época de mel, aí acha que atrasa a produção por causa do própolis. Então ele não corta justamente por isso, né? Mas a gente sabe que é um outro produto que traz uma fonte de renda muito boa e diversifica a produção. O cara que produz própolis, ele pode produzir própolis e pode produzir mel, né? As duas coisas. Aí a pergunta, na época de mel, o que é que a abelha faz primeiro, o própolis ou o mel? Faz o mel primeiro. A abelha deposita o mel primeiro, depois ela veda tudo com própolis. Então assim, é uma fonte de renda muito importante. A maioria hoje desses que eu falei produz o extrato de própolis, né? Ainda não se tem aquela produção grande, em grande escala, para se vender para as empresas em quantidade de quilos. Então a maioria usa para a produção de extrato de própolis. Então assim, cada região é produzida o extrato de própolis, né? A base do própolis hoje vai mais para a questão da produção de extrato, né? E assim, o manejo hoje no geral na colmeia, para a produção de própolis, ele não precisa ser um manejo muito intensivo, né? O que o apicultor precisa observar é a questão do tamanho do enxame. Então, por exemplo, se essa caixa está com uma melgueira produzindo própolis e o enxame está grande das caixas começar a fazer barba, o que é que vai acontecer? Ficar a abelha por fora, o que é que vai acontecer? Ela vai parar de produzir própolis. Por que ela vai parar de produzir própolis? Porque as abelhas, tem tantas abelhas que elas fazem uma corrente e ela impede a entrada de corrente de ar. Então o enxame automaticamente ela para de buscar própolis, porque tem abelha suficiente, abelhas que estão fechando tudo e não consegue, não precisa de colocar própolis para vedar. Então o que é que o apicultor tem que fazer? Inserir mais melgueira. O enxame vai crescendo, vai inserindo melgueira com os TB, né? Que aí ela volta a produzir própolis. O enxame cresceu demais, está com 3, 4 melgueiras, parou de produzir própolis. Aí o apicultor tem que pegar e fazer a divisão de enxame. Quando o apicultor faz a divisão de enxame, retira um grande número de abelhas que tem, aí o enxame ela volta a produzir própolis novamente. Então tem que se fazer esse manejo, né? Onde faz a mistura. Pronto, Renilton. Sobre essa questão, você falou todo o processo de produção e tal.
até mesmo da parte da colheita. Você poderia nos informar qual é a forma correta do armazenamento do própolis? Assim que você retirou daqui da caixa, qual é os outros procedimentos? Pronto, depois de retirado o TBzinho com própolis, né, ele vai ser colocado em baldes, né, ou em saco e ser levado imediatamente, né, para uma sala onde vai se fazer o corte, a retirada do própolis, né, vai colocar em sacos plásticos depois do corte. Vai se colocar em saco plástico e vai guardar no freezer, né? Vai vedar e vai guardar no freezer até a época de comercializar. Aí o que acontece? O própolis está no freezer e a pessoa vai vender para outro lugar, vai comercializar e retira do freezer, deixa descongelar, arruma certinho e pode mandar em caixas, em baú, né? Caixa de papelão. Pode mandar pelo correio, pode mandar, né, para seguir o destino. Então, assim, a questão da coleta do própolis é importante coletar, cortar e imediatamente levar para o freezer, para evitar que o própolis ele sofra com alta temperatura, né? Perde alguns princípios ativos que ele precisa, né? Já que assim, como eu falei, o própolis ele é usado basicamente na questão do extrato, né? Hoje o uso do própolis tem crescido muito no Brasil, né? Porque o própolis ele é usado muito para a questão de aumentar a questão do sistema imunológico da pessoa, né? Então ele é cicatrizante, ele serve para um monte de coisa que ajuda na questão do sistema imunológico da pessoa. Então assim, alguns hospitais hoje, alguns médicos nos hospitais já estão passando, né, nas receitas o extrato de soja. E assim, seu consumo tem um aumento muito grande nesse processo aí, principalmente porque os médicos mesmo estão indicando. Muita gente que não conhecia, né, estão passando a usar o própolis. Renilton, como o apicultor melhorar a genética da abelha para a produção de própolis? Então, Adriano, veja só. O apicultor, lá no seu apiário, ele, para a produção de própolis, o que é que ele deve fazer? Ele deve fazer um teste antes, né, colocando alguns calços de madeira debaixo da tampa, né? Então, pega uns pedaços de madeira, coloca embaixo da tampa, né? Pode, se quiser fazer o teste de todas as colmeias, pode fazer. E aí depois de 4, 5, 6 dias, o apicultor, ele volta lá e ele observa quais são as caixas que puxaram o própolis, né? Algumas vão puxar, outras não vão puxar. Então é normal. Isso a tendência é justamente essa. Tem caixa que tem genética justamente para puxar própolis, né? Tem umas que produz mais que a outra e outras não produzem. Então assim, a partir desse teste, o apicultor ele já vai ter um olhar direcionado àquela caixa. E ao longo do período, ele vai observando com quantos dias uma abelha puxa enche o TB. E aí ele vai estudando, ele vai observando quanto tempo e a partir daí, de um período de 30, 40, 50, 60 dias, ele já vai ter uma base de quais são as caixas boas que ele tem no apiário para ele melhorar. Tanto para ele fazer filhas delas, como produzir rainha também delas, né? E está aumentando a produtividade de própolis. Então, primeiro é o apicultor que vai descobrir no seu apiário quais são as caixas que produz própolis. Pronto, pessoal, chegando ao final de mais um vídeo aula, né? Onde o apicultor Renilton trabalhou aqui sobre a questão da produção de própolis, né?
Então, desde já, muito obrigado. Pessoal, chegamos ao final das nossas videoaulas sobre apicultura. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.